Oiê, tudo bem com vocês? Bom, já foram 2 vídeos em que nós falamos sobre contentamento. Teve um terceiro vídeo, que é o vídeo que saiu na quarta-feira pra vocês. No caso, hoje, que vai sair hoje pra vocês. Porque esse eu vou postar depois do que eu vou postar hoje, né? E eu começo esse vídeo, minha intenção é falar sobre se desinfluenciar, né, sobre a comparação nas redes sociais, e eu termino falando dele sobre contentamento e sobre se satisfazer na rotina diária. Então, assim, acho que o contentamento tem feito parte dos meus dias e o Senhor tem me ensinado muito. Então, eu estou matriculada nas aulas, eu não saí, eu acredito que nunca vou sair, eu permanecer para sempre. Para você que não conhece a Nancy Wilson e os livros dela, vou apresentar para vocês. Esse é o livro Contentamento, em que a gente tem baseado os nossos vídeos sobre contentamento. Antes de prosseguirmos, permita-me uma rápida análise de algumas dificuldades de Paulo para vermos se ele realmente sabe do que está falando. Em que circunstâncias o apóstolo aprendeu a estar contente? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, olha só, né? A gente tá falando aqui sobre contentamento. O que é o contentamento? Pra gente relembrar, é se satisfazer profundamente na vontade de Deus. Ele fala justamente sobre satisfação em Deus e o contentamento em Deus, porque ele aprendeu nas piores circunstâncias possíveis, tá? Então, esse trecho que eu citei aqui é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28, tá? Então, tudo que vocês ouviram aqui, né? Tudo que nós lemos aqui, é o mesmo homem que declara: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, ele aprendeu a viver contente quando ele recebeu 5 vezes dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, naufrágio, uma noite, um dia passei na voragem do mar. Então, é nessas circunstâncias que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ela diz: que coisa mais extraordinária, como ele consegue. Eis a resposta: tudo posso naquele que me fortalece. Sem Cristo não há contentamento, mas em Cristo, por ele e ao seu lado, torna-se possível realizar esta grandiosa tarefa. Aprender a estar contente requer um poder sobrenatural. O contentamento só é possível porque Cristo fortalece aqueles que permanecem nele. Não há outro caminho. Aqui ela vai falar sobre algo que eu achei muito interessante e que, lendo no primeiro capítulo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ela diz assim: contentamento não é tornar-se uma pessoa endurecida, não é ser indiferente ao que acontece, não se importando com nada da vida. Viver contente não é ser estoico, não se trata de reprimir emoções nem de engolir em seco. Contentamento é o fruto de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. Contentar-se é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam fáceis, sejam difíceis. Apesar de ser simples de entender, não é uma prática simples ou fácil. Eis a razão porque precisamos de lições para aprender a arte do contentamento. Além disso, necessitamos de um professor especialista, o qual certamente temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente encerra a introdução deste livro. Então vamos lá. O contentamento do Pai é o primeiro capítulo, tá? Vamos mostrar pra vocês. Eu acho que vai estar invertido aí, mas o contentamento do Pai. Quando criou o mundo, Deus declarou que era boa a obra de cada dia. Após a criação da luz, no primeiro dia, Gênesis 1:4 registra: e viu Deus que a luz era boa. Ao final da obra de cada dia subsequente, o texto diz: e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:10, 13, 18, 21 e 25. Por fim, no versículo 31,
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus estava satisfeito com o que ele havia feito, até porque ele disse, ficou bom, ficou muito bom, né? E aí ela diz assim, lembremos-nos, no entanto, da grande exceção feita quando Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Em seguida, o Senhor solucionou esse problema criando a mulher. Mas a mulher não estava contente e sucumbiu à tentação da serpente. Descontentamento é solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. Então, surgiu um descontentamento no coração de Eva. Por isso, ela escolheu fazer aquilo que desobedecia a Deus. Considere tudo o que Eva tinha. Ela vivia no paraíso, ganhou o marido perfeito, desfrutava da comunhão ininterrupta com seu Criador. Se alguém neste mundo desfrutou de circunstâncias perfeitas, essa pessoa foi Eva. E ainda assim, a tentação de estar descontente foi grande demais. Ela então se distanciou de Deus, de seu marido, escolhendo estar ao lado do tentador e optando por seguir seu conselho, desobedecer a Deus. Mas de forma surpreendente e maravilhosa, o Senhor reverteu o caso quando colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Olha só, gente, ela escolheu desobedecer a Deus. Descontentamento é solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. Então, quando nós estamos descontentes e nós percebemos isso, nós precisamos levar isso até Deus e começarmos a ser gratos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós mulheres, nós estamos no nosso lar, temos os nossos esposos, enfim. E a gente começa a ver defeitos nele. Talvez Satanás querendo destruir a sua família, começa a ver defeitos e começa a lançar pensamentinhos. E aí o seu esposo, que não é perfeito, vai falhar. E aí talvez vai deixar coisas fora do lugar, a toalha em cima da cama, talvez coisas pequenininhas que talvez te incomodem, te irritem, mas que tragam insatisfação pro teu coração, pensando, poxa vida, né? Mas por que tem que ser assim? Tinha que ser melhor, preciso de um marido melhor, preciso de um... Enfim, a gente sempre quer melhor e mais. E Satanás vai usar dessas brechas, assim como foi feito aqui, quando a serpente induziu Eva a comer do fruto, dizendo para ela que certamente ela não morreria. E ela usou de meias verdades, e talvez aí seja usado de meias verdades para você também. Não, mas o seu marido não é bom nisso. Existe aquele outro lá que é bom. Existe aquele outro lá que não faz isso. Mentira. Todos são falhos, pecadores. E se não errar em uma coisa, vai errar em outra. E é aí que tá o problema. Nós tirarmos os nossos olhos da nossa realidade, não nos satisfazermos nela e acharmos que aquilo que nós não temos é o que vai nos satisfazer. Essa é uma mentira que Satanás conta para nos fazer ir pro erro e desobedecer a Deus, assim como foi feito com Eva. Ela tinha tudo, mas ela não viu satisfação naquilo e buscou satisfação naquilo que ela não tinha, pecando contra o Senhor. E nós temos que cuidar, porque às vezes a gente pensa assim, não, precisa ser uma coisa muito grande para eu desobedecer ao Senhor, para eu gerar descontentamento no meu coração, e não. São coisas pequenininhas, sorrateirinhas, que vão sendo lançadas no seu coração e na sua mente, que você não percebe, não tira e não limpa, não leva diante do Senhor para ser tratado, e aí se torna muito grande. Então se lembre disso, descontentamento é solo fértil para o plantio de desejos ilícitos, de pecados. E sem falar que o descontentamento gera muitos outros pecados, a inveja, a ingratidão, a insatisfação. O relato da criação expõe outro aspecto do contentamento divino. Deus é perfeito e todas as suas obras são perfeitas. Eis a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Porque é perfeito. Deus poderia ter desejado uma quantidade mais perfeita, mais um animal, mais uma cordilheira, mais um oceano, mais uma cor. Mas ele ficou satisfeito com a sua criação. Deus não necessitou de mais nada. Por vezes, nos iludimos pensando que ser perfeccionista é ter um bom traço de caráter. No entanto, esse rótulo traz muito problema e tentação. Um suposto perfeccionista nunca está satisfeito com o próprio trabalho ou com o trabalho dos outros. Poderia ser sempre melhor, ou seja, nunca é suficiente.
Ele pode desistir completamente e usar seu pretenso padrão de perfeição como desculpa para a preguiça e para o fracasso. Então, Deus fez o que ele havia planejado fazer e ele se satisfez nisso. A obra dele estava perfeita, a obra dele estava completa, tudo estava muito bom. Só que às vezes a gente, né, pensa assim, é bom ser perfeccionista, é bom, né, buscar a perfeição, é bom fazer o melhor. Só que às vezes a gente se esquece que a gente não vai fazer coisas perfeitas, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, e as coisas que nós fizermos também serão falhas e imperfeitas, por mais que elas sejam excelentes. É claro que a gente tem que buscar oferecer o nosso melhor para Deus e fazer tudo com alegria e com excelência para a glória de Deus, mas essa ânsia, muitas vezes, de querer fazer perfeito, às vezes nos impede de fazer. É melhor feito do que perfeito. Muitas vezes eu deixei de gravar vídeos aqui pro canal, porque eu queria uma condição perfeita, eu queria um celular melhor, eu queria um celular que tivesse mais espaço para não ter que ficar apagando outras coisas enquanto eu gravo outras, uma câmera melhor, um microfone para vocês me entenderem melhor. E aí eu sempre dava desculpas, e é isso que vai dizer aqui, a gente continua dando desculpas para não fazer o que precisa ser feito, porque a gente diz que precisa ser perfeito. Alguém que é perfeccionista pode usar essa desculpa. Eu sou tão perfeccionista que levará tempo demais. Me perdi. Para que algo seja feito nos meus altos padrões, então não tenho tempo nem para tentar. Trata-se de auto-engano. Na ocasião em que o perfeccionista pensa que atingiu ou realizou algo perfeitamente, ele pode ficar temporariamente satisfeito, mas não passa de autossatisfação e orgulho. Então, às vezes, a gente deixa de fazer certas coisas, porque a gente quer uma perfeição que talvez não vai ser alcançada. E a gente usa essa desculpa, eu não fiz porque não ia dar para ser perfeito, porque eu não tinha as melhores condições. Mas talvez seja uma desculpa porque você está com preguiça, ou porque você não quer fazer, porque seja algo que você não gosta de fazer, né? Poderia ser sempre melhor, ou seja, nunca é suficiente, nunca é o bastante, ou porque o trabalho nunca alcança os padrões do perfeccionista. Ele pode desistir completamente, usar seu pretenso padrão de perfeição como desculpa para a preguiça e para o fracasso. Então, talvez por medo de fracassar, fazendo nas condições que eu tenho, eu digo, não vou fazer porque não vai ficar perfeito. Mas talvez o meu medo não é que não fique perfeito, talvez o meu medo é de fracassar. Olha só, todas essas reações ímpias são formas de descontentamento. Haja vista que somos criaturas, devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em nosso Deus, nosso Criador, pois só assim ficaremos satisfeitas com o nosso trabalho imperfeito. Desse modo, conseguiremos oferecer com gratidão nosso trabalho imperfeito ao Senhor, pois Ele se satisfaz em nós por amor a Cristo. Sabendo disso, é possível descansar, somente Deus é perfeito. A cristã que acha que pode alcançar a perfeição tropeça feito uma seca. No capítulo a gente vai falar sobre o contentamento que Deus tem na sua obra e em Jesus, tá? E só que a gente não vai continuar nesse vídeo, é claro, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse primeiro capítulo, porque eu acredito que a gente tem que estar sempre aprendendo a se contentar, tem que estar sempre aprendendo a satisfazer a vontade de Deus. Nesse mundo que nos é apresentado tantas coisas, onde a gente é exposto a tantas informações, a gente tem que cuidar do nosso coração para que ele não entre nesse estado de incontentamento. Mas graças a Deus porque Ele enviou pessoas que podiam escrever livros, que nos deixariam claras certas coisas e nos ajudariam nessa caminhada. Então eu super indico pra você esse livro, pra você comprar ele. E no próximo vídeo a gente finaliza o primeiro capítulo. Ele tem... Gente, ele é bem fininho assim. E ele fala sobre coisas muito pontuais, ele não tem uma enrolação, sabe? Ele dá também direcionamentos, instruções, dicas, então ele é um livro assim bem prático, bem gostoso de ler, mas ele é muito melhor para ser estudado, sabe? E ele tem 11 capítulos, mais o apêndice, citações e bibliografia, e mais a introdução, né? Que foi o que a gente finalizou hoje. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, e quando a gente finalizar esse primeiro capítulo, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre ele, sobre tudo que nós falamos. Se eu for comentar hoje, o vídeo vai ficar imenso. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!